ter oportunidade para participar, tá bom? Vejam só. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem, a mais uma live no debate cristão saudável, como sempre digo, que esse debate possa, que essa exposição da palavra de Deus possa ser cristocênica e saudável. Dois atributos que são qualificações para uma boa mensagem. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Que sejam todos muito bem-vindos. Iremos iniciar essa live orando. Então, se você quiser, já vai deixando seu pedido de oração, vai colocando suas intenções. Aqueles que oram em línguas podem começar e que possamos ser gratos pelo Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. No mundo onde a verdade está sendo bastante relativizada, a verdade não é relativa, ela é objetiva. A verdade é uma pessoa, a pessoa do Salvador, Jesus Cristo. E Ele é a vida. Sem Ele não há esperança. Sem Ele não conseguimos respirar, nem fisicamente, nem espiritualmente. Sejam bem-vindos, PH, Nelva, Gerson, Maciel, Nilson, Rosana, sejam todos muito bem-vindos. Edson Carreira, Joey, sejam todos muito bem-vindos com a paz de Cristo. Sejam capazes de habitar ricamente em seus corações. Vamos iniciar orando essa live, orando ao nosso Deus. E hoje teremos uma mensagem, mas hoje será mais uma live de bate-papo. E essa live hoje será mais interativa, então também será mais curta, certo? Quero dizer que nós podemos, quero agradecer aos que já estão nos ajudando e a todos aqueles que ainda nos ajudarão, mas daqui a pouco mais eu falo sobre isso. E vamos começar então orando e lembrando que a verdade vem por meio do Evangelho e que Deus é a nossa consolação. Muito não tá na live. Não, eu tô respondendo aqui a Vani
Mas eu já vou entrar. Também não entrou? Então pegou ele? Ainda não. Peraí, eu vou avisar. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém tem algum pedido? Vamos então orando. Querido Deus, nosso Senhor, amado dos céus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Pai querido, humilhados estamos e nos colocamos em tuas mãos. Nos despojamos do nosso velho homem, Pai, que o Espírito de Cristo habite ricamente em vós. Pai Celestial, nosso Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar aqui sobre essas pessoas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor usa como canal de bênção para proclamar a tua verdade, para fazer com que pessoas sejam salvos por esse nome que é verdadeiro, que é justo, que é perfeito. Senhor, venha e interfira na nossa história, mude a nossa mentalidade, mude o nosso coração, que possamos ter uma metanoia de pensamento, Senhor, aqueles que estão perturbados, que todo espírito de confusão, de malícia, de engano, de depressão, de lutas carnais, Senhor, que sejam dissipados nesse momento. Pai Celestial, Tu és o Rei, o dono da ouro e da prata, e Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e em Ti confiaremos. Pai Celestial, mais uma vez agradecemos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão. Nos constrange e que o Teu amor venha falar conosco, que o Teu amor venha encher o nosso coração, que o Teu amor venha nos calar e nos falar. Pai Celestial, mais uma vez agradecemos pela Tua presença e que o Teu Espírito Santo esteja liberto, esteja aqui e que Ele possa fazer coisas grandiosas nesse lugar. Pai Celestial, Teu Espírito tem liberdade em nosso meio e assim agradecemos por tudo que tem se feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém e amém. Fala, Thiago. Obrigado. Que foi a sua cachorrinha aqui. Ah, sim, caiu aqui por causa da minha cachorrinha. Desculpem, perdão, irmãos. Eu amo essa canção. Essa canção fala de quem é o nosso Deus, das características do Senhor. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Tá bom o som aí, amados?
Por favor, já nos digam aqui da onde vocês falam, cidade ou estado, se for fora do Brasil, nos diga país. Talvez meu pai. Nos diga país, nos informe. Goiás, Deus abençoe. Um pouco mais pra cima, mano. Senão não parece. Aí. Que Deus abençoe. Então, Pernambuco, salve Pernambuco. Como disse, que o Senhor habite no meio de vós ricamente. Gente, eu amo essas canções. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é uma mensagem propriamente dita, mas a música, ela tem um poder, tanto por bem quanto por mal. E a música, ela te coloca, ela te impulsiona para as coisas do espírito. Cada vez que eu ouço uma música, eu consigo me conectar com o espiritual. A música, ela tem o poder de mudar os nossos sentimentos, de alterar o nosso estado mental, psíquico e o nosso espírito. Então, quando você... Essa é uma reflexão rápida. Então, quando você estiver ouvindo uma música, pergunte para si mesmo. Aquele cantor, não importa a letra, mas quer dizer, importa, mas aquele cantor que você está ouvindo, ele serve a quem? Pergunte a si mesmo. Ele serve a quem? Segunda pergunta. Esta música que eu estou ouvindo está evocando quem ou o quê? Porque toda música, e quando eu digo música, eu falo tanto de letra quanto de melodia. Toda música, ela invoca alguma coisa. Tanto a melodia, somente ela também invoca, ou somente a letra. Então, use sabiamente a música para se inspirar e se conectar com o alto. Não permita que a música seja um instrumento na sua vida para te colocar coisas erradas na mente, porque, como eu disse, eu posso não acreditar naquilo que a música está dizendo, se for uma música profana, por exemplo. Mas de tanto eu ouvir aquilo, se eu ouvir várias vezes, aquilo vai entrando no meu subconsciente.
E talvez, e daqui a pouco, que eu não acreditava, daqui a pouco eu já estou cogitando, já estou questionando, e daqui a pouco eu estou acreditando. E talvez a música, ela tem mais poder, e olha que a operação tem poder. É pela operação que pessoas se convertem. Mas talvez a música tenha mais influência do que a própria operação. Eu quero recomendar a você, se você quiser saber mais sobre esse assunto. Eu não concordo com tudo, mas a maioria das coisas eu concordo. Vou chamar de ministra do Evangelho, tá? Porque eu já falei aqui nesse canal sobre pastorado feminino, não é esse assunto. Mas a Sarah Shiva, ela fala muito sobre esse assunto, sobre qual é a influência dela fala com você. E não é uma música específica, porque, como eu disse, não é somente a letra, é a melodia também. E aí me diga no que ela te inspira e no que ela te prejudica. Vamos ver. Eu não canto muito, tá, meu? Óbvio. É sobre perto. Como foi o dia de vocês hoje, amados? Tu és fiel. Ó, o Ian tá concordando contigo. Deus se aliança. Dá um oi pro Ian. Oi, salve! Passe de kiss. Nath, que Deus abençoe. Salve, Boninho. Palavra vai se cumprir. Obrigado pelos presentes. Não estou agradecendo a cada um, mas muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Ângela. Ouvido. Thiago. A Jéssica deu boa noite. Boa noite, Jéssica. Passe de Cristo. Obrigada, Vani, pelos presentes. Mas a alegria vem de manhã. Rafael. Obrigada, Vani. Obrigado, Rafael. Ian. Como? Ian. Obrigado. Obrigado. Nosso Deus é um Deus que cumpre sua aliança e a sua promessa. Obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Passe de Cristo. Muito obrigado. Como tu tá hoje? Estou bem. Obrigado, Dina Ângela, que Deus abençoe. Obrigado, Dina Rosa, Deus abençoe.
virado. O impossível acontecer. Deus aliança. Eu não sei se eu me empolgo e aí eu começo a cantar. Obrigado, pai. Obrigado, Linda. Angela Reis, obrigado. Não precisa dar nome sobrenome, Thiago. Conversa, Thiago. Obrigado, gente. Me digam aí como foi o dia. Me digam também como o que vocês estão fazendo de bom. Como estão se preparando para a Páscoa? Como estão se preparando aí para a Páscoa, para Sexta Santa. Um bom momento para a gente se colocar diante de Deus, repensar como está a nossa vida espiritual, lembrar do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que possamos celebrar a Páscoa na sua principal festividade, no seu principal propósito. Eu vou, inclusive, daqui a pouco fazer uma mensagem especial de Páscoa para vocês. Não sei se esse ano terá uma semana de vídeos, como fiz ano passado, mas uma mensagem terá, com certeza. Boa noite, Elias. Deus abençoe. Graça e paz. Queridos, como disse, eu quero dar uma mensagem bem rápida. Hoje, mas antes, eu queria saber de vocês. Ela também tá querendo aparecer na live. Minha cachorrinha aqui, que é linda, querida, também quer entrar na live. Minha raizinha. Me digam aí se o som tá bom. Obrigado, Vani. Tec na tela. Muito obrigado a todos aí. A paz de Cristo. Ela entrou como assim? Não entendi, Vani. Deixa ela entrar. Sim. Ela apertou o controle. Agora ela tirando a música aqui. Vai pro lado. Vai, segue aí na tua live. A cachorrinha, sim. Sim, linda. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Como eu disse, hoje eu não tenho uma mensagem preparada, mas eu quero falar algo que é muito importante para nós e que tem influência sim na nossa vida espiritual.
Quando João estava na ilha de Patmos e ele viu os 24 anciãos diante do trono, salve Elias, virado de Rosemansky, Mesquita. E quando João teve visão de Cristo na sua glória, aquele Cristo que não teve anos com ele, mas que ele nunca tinha visto aquele Cristo na sua plenitude, da sua glória. E João cai prostrado ante a aflição, porque ele não era digno de olhar para ele. No capítulo 5 da revelação de João, o apóstolo João ele faz uma pergunta que eu acho uma pergunta muito importante para nós refletir nesse momento de Páscoa. Claro que temos que adaptar ela um pouco, mas a essência da pergunta dá para a gente saber. Apocalipse capítulo 5, vou ler os versos 1 e 2, e essa será a mensagem de hoje. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte apegoando com grande voz. Preste atenção agora. Fernando, Deus abençoe. Deus abençoe, Fernando. Obrigado pela presença. Face de Cristo. Preste atenção na pergunta de João. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Esta pergunta tem que ser colocada para nós. Quem é digno de estar diante de Deus e de fazer qualquer coisa por Ele e para Ele? Nós fazemos coisas, preste atenção, nós fazemos coisas para Deus, sim. Nós não só fazemos coisas para Deus porque Ele nos capacita pela sua graça a fazer essas coisas para Ele. Porque antes de nós fazer uma coisa para Ele, Ele já fez uma coisa por nós, que é nos salvar e nos capacitar para fazer essa coisa para Ele. Ou seja, é uma retribuição e mais. É mais que uma retribuição. É uma capacitação que Deus ele nos dá. Então, quando João ele entende que ninguém no céu era digno, o que ele vai dizer no verso 3 e 4, ele entende uma coisa. Aquele que morreu
na Curso Calvário, ele estava antes do mundo existir. E ele já era Deus. É o que ele vai dizer no capítulo 1 do Evangelho. E eu, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, quando nós chegarmos diante de Deus, nós temos que ter ciência que é pela graça de Deus. E o versículo mais citado das Escrituras, que é João 3,16, que muitos usam para dizer, deixa eu pegar aqui que me fugiu agora. Eu já estou terminando, ok? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que diz o verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso que é a Páscoa. Agradece o FBI. Quem? FBI. Obrigado, FBI. Paz, obrigado. Então, meu desafio é que nós agradeçamos todos os dias por essa graça. Porque ninguém poderá chegar diante de Deus, senão como Deus já disse isso aqui, e dizer assim, eu estou aqui porque eu dei minha vida para a igreja, eu estou aqui porque eu paguei meu dízimo, eu estou aqui porque... Não. É pela graça de Deus que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ou seja, que nós possamos a cada dia nos lembrar que Ele pagou. E eu quero dizer mais uma coisa importante, eu já estou fechando. Irmãos, nós precisamos, às vezes, parar de ouvir o mundo lá fora e para uma mata. Se você não tem condições, nem precisa, vai para dentro do seu quarto e tente ouvir o silêncio. Tente ouvir o silêncio. Quando você estiver ouvindo aquele silêncio mais nítido,
sem ruído, sem barulho, silêncio total. Lembre que nele, no silêncio, está a voz de Deus. E lembre que, por meio desse silêncio, eu posso, e aí vai depender de como eu estarei, perdi a palavra, mas como eu me coloco, sucinto, como se diz, receptivo. Estão recebendo? Como eu estou receptivo à palavra que eu achei para ouvir aquilo. Porque aquilo pode estar ali, mas eu posso não ouvir, porque eu não estou aberto, porque eu não estou, não é essa palavra, mas perdão, porque eu não estou receptivo a ouvir aquilo. Então, irmãos, O tempo todo Deus é bom. amém. Então, faça isso, porque Cristo, Existe um Ele é... ditado que diz: quando quer ouvir Deus, fique em silêncio e leia a Bíblia. Não. Quando você quer falar com Deus, ore. Quando quer que Ele fale com você, leia as Escrituras. Fique em silêncio e leia as Escrituras. Tá? Estava me lembrando aqui que tem um ditado de catequese, estou usando essa palavra no sentido de estudo, tá? É um ditado de catequese que diz: quando você quer falar com Deus, ore. Quando quer que Ele fale com você, leia as Escrituras. E é isso. E eu digo, mas não leia as Escrituras. Estude as Escrituras, porque com certeza tem uma grande diferença. Irmãos, entenda, até isso, com certeza, isso aqui que eu peguei hoje, embora essa live não seja uma aula do curso, mas com certeza isso aqui é o cerne para a gente entender a graça sofrível. O que eu tenho falado desde o ano passado e que eu me propus a fazer uma série sobre isso esse ano. A graça de Deus e a minha reconexão com o divino me ajudará a vencer todos os obstáculos. Paulo entendeu isso. Quando lá em 2 Coríntios 12, ele diz: fui arrebatado primeiro ao terceiro céu, livro palavras inefáveis. Primeiro fala de relacionamento, depois fala de cura. Porque todo aquele que é curado tem relacionamento.
mas, ou melhor, todo aquele que todo aquele que vai lá que não vai ficar berrando. Todo aquele que tem, todo aquele, desculpa, mano, todo aquele que é curado, nem todo aquele que é curado se relaciona com Deus. Mas todo aquele que tem relacionamento genuíno com Deus é curado. Aí você vai me dizer assim, ué, mas eu conheço muita gente que não é curada e tem relacionamento contigo. Por exemplo, teu pregador. Você pode me dizer isso. Ele pode não ser curado aqui, mas na eternidade ele será. Então lembre-se, nem todo aquele que é curado tem relacionamento com Deus, mas todo aquele que tem relacionamento com Deus é curado. Isso que é o importante. Eu deixo essas palavras, queria falar mais, mas deixo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero colocar uma canção aqui. E eu quero que nós ouçamos ela, então vou botar um pouquinho mais alto. Lembre-se que o divino está com você. Mas eu sou que eu encontro paz. Quero a paixão da minha adoração. Desculpa, mas essa eu vou ter que cantar. Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Que acalma a tempestade que está meu coração. Meu coração, meu coração. Que vento mandar. Então, é isso, querido seu, que nós possamos encontrar Deus, se assim Ele permitir. Porque toda vez que o homem encontra Deus, é porque Deus já o encontrou e já o qualificou a encontrá-lo. Entenda isso. Vou repetir. Toda vez que o homem encontra Deus, eu tirei. Toda vez que o homem encontra Deus, é porque o Senhor já o encontrou e o qualificou a encontrá-lo.
capaz de que isso habite ricamente em nosso coração. Podemos? A Vani tá falando contigo. Com certeza, Vani. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência aqui sobre encontrar Deus, como foi a conversão de vocês. Se vocês têm alguma experiência com a Páscoa especificamente. Se vocês têm alguma experiência de quando estava difícil, Deus ajudou. Robson, a paz salve. Avani, peraí que eu vou te chamar, tu conta aqui, senão não vai ficar a rolagem, vai ser difícil. Se tu puder, entra aí. Talvez ela não possa, Thiago. Thiago, o Robson fez uma pergunta para ti. Cara, qual é a sua opinião sobre sola escritura? Cara, isso daria uma live de 1 hora completa, mas eu vou tentar resumir. Sobre isso, eu não me encaixo em nenhuma teologia. Vou explicar por quê. E talvez eu vou ser cancelado pelo que eu vou dizer. Mas vamos lá. O princípio da sola escritura nos diz que a Bíblia foi a primeira tese de Lutero que condenou os escritos da tradição católica e disse que somente a Bíblia era a palavra infalível e inerrante de Deus. Inclusive, só para informação técnica, a escritura, a Bíblia dos protestantes tem, acho que entre 7 ou 10 livros, menos do que a Bíblia católica, porque Lutero condenou alguns livros dizendo que aquilo não era a palavra de Deus. Mas é só um adendo aqui, vício de teólogo. E teólogo, não, né? Mas, então, o que aconteceu? Quando Lutero disse somente a Bíblia, ele quis dizer que só ela tem a palavra infalível de Deus. Eu acredito que a Bíblia, ela seja a palavra de Deus. Isso sou eu, tá? Isso aqui não represento ninguém aqui, é minha opinião. A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, ponto. Entretanto, existem alguns outros livros que eu não vou citar aqui agora, mas que eles estão
impede inferioridade à Bíblia, porém eles também são escritores. Inspirações. Eles também são inspirados como escritor. Só que estes livros, eles têm que estar em concordância com o texto bíblico. E se tiver alguma discrepância, por exemplo, assim, vou dar um pequeno exemplo. Paulo fala sobre o batismo pelos mortos. Tem alguns livros que também falam sobre isso mais detalhadamente. E aí relacionar isso com o que Paulo disse. Eu acredito que é uma relação que possa ser feita, mas não uma relação direta. Porque Paulo não estava dizendo que concordava com essa prática. Paulo só perguntou: o que faremos que se batizam pelos mortos? Então, isso não é isso é certo. Não, ele só perguntou o que farão aqueles que se batizam pelos mortos. Não é como eu vou dizer? Afirmação? Não é uma aceitação da prática. É só uma dúvida sobre aqueles que conduzem, que fazem a prática. Mas nós também temos, e aqui eu não quero que se escandalize, eu acredito que batismo pelos mortos, dado a outros livros, eles sejam algo que esteja. E agora eu vou queimar meu filho, ok? Mas eu acredito que batismo pelos mortos, ele tenha a sua eficácia na salvação. Não na salvação para ser salvo, mas para a entrada na vida da igreja. Eu vou fazer um vídeo delongado sobre isso. Então, voltando à sua escritura. Não, ele perguntou, por exemplo, os livros de C.S. Lewis. Sabe o que é? C.S. Lewis. Os livros de C.S. Lewis é a mesma pessoa que perguntou isso? É a mesma. Os livros de C.S. Lewis são livros que não são inspirados, ou seja, não têm a mesma peso de autoridade do que a Bíblia, mas são livros que eu acredito que Deus, como eu vou dizer, inspirou não é um termo bom, mas qualificou livros para escrever. Então, eu acredito que toda aquela literatura que a gente tem sobre a Bíblia, então, os livros teológicos, Deus qualificou os homens para escrever, mas ele não os inspirou. Porque se eu disser que Deus os inspirou, eu estou dizendo que eles têm o mesmo peso da escritura. E não é. Então Deus os qualificou.
Posso até dizer que Deus nos inspirou, mas não da forma que ele inspirou os profetas e apóstolos. Deu para entender? Foi meio confuso, mas deu para entender. Robson. O que o Pois Robson... é, eu tô dizendo que quem te perguntou isso foi o Robson. Robson, então tá? Eu prometo que eu vou fazer um vídeo só falando de sola escritura e qual é a minha opinião sobre isso, certo? Agora numa resposta simples não dá para ser profundo, desculpa. Vivi. Agradece, Vivi. Obrigado, Vivi, muito obrigado. Gente, a gente vai encerrando. Alguém tem algum pedido de oração? Alguém tem algum pedido, alguma pergunta? Vamos orar por tia Vani, com certeza. Todos nós sempre precisamos. Sim, todos sempre precisamos. Desculpa perguntar, Vani, mas é uma curiosidade que não tem nada a ver com a live. Qual o nome do seu filho? Que ontem ela falou, mas eu não... Adéias. Manda um abraço para Adéias. Adaías. Nome da Bíblia. Eu não conheço. Ore por mim, amado irmão. Débora. Vamos orar. Adaías. Tu tirou? Não. Vamos orar então? Ok. Vamos orar então. Ó, Que... o Elias também tá pedindo oração. Sim. Na bio ou no chat? No chat eu recebo. Que Deus abençoe todos. Querido Deus, nosso Senhor, estamos novamente orando ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoe nossa noite, que o Senhor possa sondar e abençoar e acalentar nosso coração. Pai, envie seus anjos ao redor da Vani, do seu filho, dos irmãos, que os abençoe, que os proteja. Abençoe cada filho teu, Senhor. Abençoe a vida de cada um que está nessa live. Perdoe nossos pecados, nos unja com teu óleo do Espírito Santo, Senhor. Pai de misericórdia, perdoe nossa incredulidade e falta de fé.
perdoe se duvidamos, mas nos ajude, ó Pai, nos qualifique a viver para Ti. Ó Pai, nos abençoe. Como Débora, abençoe a Débora e o Adaías, Senhor, e todos aqueles que estiveram aqui e que o Elias que coloque as suas mãos sobre eles, abençoe sua família, abençoe a sua casa, abençoe o Eliel é sua casa, a Amanda, Senhor, obrigado. Abençoe a minha casa, Pai, e a todos nós. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda faz em nosso meio. Em nome de nos ajude a vencer todas as mazelas da nossa vida, nossas doenças físicas, psíquicas e espirituais. Nos abençoe. Amém. Irmãos, também peço que também orem por mim pela minha casa. Como expus aqui, live passada, algumas lives anteriores, tem apertado o negócio aqui, então eu peço que orem por nós. Também tenho tido um pouco mais de dor, enfim, isso também abala um pouco meu emocional. fala da tua bomba. A minha bomba está... Não, explica para eles o que é a bomba. Eu tenho uma bomba de morfina que libera microgotas de morfina na minha corrente sanguínea, pois na época que eu botei, eu tomava muitos remédios e não ajudava, então eu coloquei a bomba e a bomba uma pequena questão também foi uma frustração, digamos assim, e aí agora de meses em meses eu tenho que ir no médico e recolocar o remédio, porque é só lá que dá para fazer. E aí, quando falta até eu ir lá, eu fico com mais dor. E agora, se foi cortado o plano de saúde, infelizmente, um benefício, e aí eu não podia pagar plano de saúde, infelizmente, eu ficarei sem a bomba e, consequentemente, eu ficarei também com mais dor. Mas vamos orando, vamos clamando e acreditando que o Senhor fará o melhor. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe e amanhã nós voltamos com uma palavra melhor. Me prepararei melhor e que Deus nos abençoe, certo? Essa e todas as outras mensagens você pode acessar lá no meu canal do YouTube, certo? Ainda não coloquei as anteriores, mas entre hoje e amanhã vai estar tudo lá, certo? Que Deus abençoe, graça e paz, e até o próximo vídeo. Salve, Fanny, muito obrigado a todos.
Fiquem na paz e na graça. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que derrame sua bênção sobre ti, que tenha muita misericórdia de ti e te dê a paz. Um bom domingo. Um bom domingo e amanhã retornaremos a paz de